Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à última noite do MFW Special. A gente já está triste aqui que está acabando. E nessa semana nós tivemos aqui muita moda no Ateliê Fashion, tivemos também conteúdos incríveis, super necessários também no nosso Mega Talk, e lançamentos incríveis pensados para facilitar, né, a jornada de compras dos nossos clientes aqui no Mega Polo Moda. Agora, se você perdeu algumas das lives, alguns dos conteúdos, não tem problema, não se preocupe, que toda a nossa transmissão está salva lá no nosso canal do YouTube. Então, é só acessar lá e assistir quantas vezes você quiser. Sem contar também todo o compilado que nós fazemos nas nossas redes sociais, né? E hoje, o encerramento do Mega Fashion Week está especial e fica por conta do pós-NRF, que nada mais é do que uma imersão na NRF, o maior evento de varejo do mundo. Então, olha, aproveitem bastante esse conteúdo que foi preparado para vocês com muito carinho, com super experts aqui. E para dar início a esse painel, eu gostaria de chamar aqui a Samantha Pinto, da Brasil Varejo. Bem-vinda, Samantha. Obrigada. Deixa a palavra com você. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Samantha Pinto, sou sócia fundadora da Brasil Varejo e diretora da Top Traveling, a agência responsável por proporcionar toda essa experiência ao grupo de varejistas em Nova York. A Brasil Varejo tem o maior orgulho de dizer que há 23 anos acompanha a NRF, levando um grupo de varejistas para ter uma experiência exclusiva durante o evento. Eu gostaria de agradecer o Mega Polo por ter aberto esse espaço dentro do MFW Special para nós apresentarmos mais um pós-NRF. Queria agradecer em nome da Brasil Varejo e dos curadores de 2022 esse espaço que com certeza vai ser muito bem aproveitado por vocês. Como eu sei que ninguém está aqui para me ouvir e ouvir propaganda do grupo, eu vou pedir que passem um vídeo do que foi a última experiência na NRF em 2020, antes da pandemia, para que vocês tenham uma ideia do que pode ser vivido na cidade. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está aqui presente presencialmente. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente hoje nesse pós-NRF. A gente, como foi apresentado pelo vídeo, a gente é um grupo, o grupo da Brasil Varejo. A gente leva executivos para Nova York há mais de 20 anos e esse ano, para 2022, somos 4 curadores, né? Então, a gente, além de fazer a curadoria online, da NRF online, a gente também leva o grupo para a NRF presencial, né? Então, ano que vem está confirmada a princípio, né? Mas teremos a NRF em Nova York, em janeiro. Então, a gente convida a todos para estarem com a gente nesse evento, que é o maior evento de varejo do mundo. Então, falar um pouquinho aqui
de primeiro quem eu sou, né? Eu me chamo Lucas Daibert, sou sócio e diretor de planejamento da Binder, agência de comunicação, e pai da Sofia e do Dante, né? A Binder tem 20 anos, a gente completa 20 anos em setembro desse ano. Somos 138 colaboradores em 5 cidades e há 8 anos a gente é Great Place to Work. A gente tem muito orgulho disso, então só para apresentar um pouquinho o que é a Binder, a gente já há 8 anos está entre as 5 melhores agências de comunicação para se trabalhar no Brasil, e estamos também entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que nos dá muito orgulho. Temos uma carteira muito diversa de clientes que eu apresento aqui para vocês. Bom, passado o meu comercial, vamos direto aqui ao que interessa, que é o conteúdo que vocês vão ver sobre o que rolou na NRF Converge, que foi a que aconteceu agora em junho, no modo online. Então, só retomando, a NRF, esse maior evento de varejo do mundo, acontece sempre em janeiro, em Nova York, e esse ano houve 2 edições, uma em janeiro no formato online e agora em junho a 2ª edição também no formato online por conta da pandemia. Como é que eu acho que esse conteúdo pode inspirar quem está assistindo hoje a gente aqui? A gente sabe que tem muito varejista, tem muito lojista. A gente tem que olhar para esse conteúdo como sendo a possibilidade de você ir no futuro e voltar, né? Então, pensa que a gente tem a máquina do futuro aqui, do McFly, e que a gente pode, de repente, dar uma olhada em o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, né? Já que, quando você vai para a NRF, você entende o que está acontecendo em Nova York, o que está acontecendo com as marcas americanas, e a gente poderia dizer que as marcas americanas ali, elas estão 2 anos, 3 anos à frente no que está acontecendo hoje no Brasil, até pela forma que eles estão lidando com o e-commerce, como eles mudaram os hábitos. E a China, quando você pensa em China, a gente está falando até de mais tempo, de 6 anos. Então, vamos olhar para esse conteúdo como a possibilidade da gente se inspirar, é como se a gente tivesse a possibilidade de ir até o futuro e voltar, né? Então, a gente fez isso com a NRF também. Então, a curadoria que a gente faz em Nova York, a gente faz também no modelo online, e esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. A NRF existe desde 1911, pessoal, ou seja, é um evento que tem mais de 100 anos, né? Então, obviamente, tem muita tradição, muita história, muito conteúdo compartilhado. A NRF sempre mostrando para onde está indo o varejo. Foram mais de 160 palestras esse ano, ou seja, é muito conteúdo. Então, eu não vi isso sozinho. Além dos outros curadores, a gente ainda tem mais gente na própria Binder, na própria agência, que vê o conteúdo e a gente faz essa troca depois. E foram 5 dias de evento, né, com os executivos de algumas das maiores empresas do mundo de varejo. Além disso, a gente pega esse conteúdo depois e traz junto com as nossas ferramentas, as ferramentas que a gente tem de pesquisa, e compila para trazer o que vocês vão ver aqui agora. Beleza. A gente está nessa, né, mais de 500 dias agora de pandemia, desde que foi anunciado que era uma pandemia, de fato, pela OMS, a gente está há mais de 500 dias. E essa pandemia mudou de forma abrupta o ambiente, né? Quando a gente pensa no ambiente que a gente lidava, a realidade que a gente tinha, a gente percebe que a gente mudou radicalmente, né? A gente está fazendo e escrevendo a história, né? Todo mundo que está assistindo isso sabe das suas dores, né? Como que foi lidar com essa pandemia. E qual seria um outro exemplo em que um processo de mudança abrupta aconteceu no ambiente? Bom, vamos falar um pouquinho de evolução, né? Na Revolução Industrial, isso no século XIX, em Manchester, que era uma cidade muito industrializada na Inglaterra, você teve um fenômeno. Como você tinha muita emissão de poluentes pelas fábricas, as árvores todas ali na mata que você tinha urbana de Manchester, todas as árvores ficaram escurecidas pela fuligem. O que aconteceu? Foi uma mudança abrupta no ambiente, e você tinha 2 espécies de mariposa. Uma mariposa que era preta e uma mariposa branca, né? Assim foi a evolução até elas chegarem a esse momento. Só que, de repente, quando você teve uma mudança em que todas as árvores ficaram escurecidas, uma determinada espécie foi favorecida. Qual será que foi? Foi a preta. Porque, quando a preta ficava na árvore, ela ficava camuflada. Ela ganhou uma camuflagem inesperada pela mudança abrupta no ambiente, e, com isso, você teve a possibilidade, a seleção natural, fazendo com que essa espécie virasse a população dominante nos anos subsequentes. Ou seja, como a branca aparecia para o predador,
ela foi dizimada e sobrou a mariposa preta. Isso é uma mudança abrupta no ambiente, no ecossistema, que a gente pode pegar como parâmetro do que está acontecendo hoje na nossa realidade, né? Então, o Richard Dawkins, que é um autor que eu admiro muito, que é um darwinista, né, fala sobre o processo de evolução. Eu acho que esse exemplo da mariposa, que é uma referência para explicar a seleção natural, ela serve para a gente olhar como que funciona a evolução de fato, né? A gente sempre pensa em evolução como algo, eu vou ficando melhor a cada dia. Não, a seleção natural não é isso necessariamente. Seleção natural mudou o ambiente, quem se adapta melhor, quem vai sobreviver. E é um processo inconsciente. Então, o que a gente está vivendo hoje é muito isso, né? Assim como em Manchester, o cenário mudou de forma abrupta e agora a gente tem que buscar caminhos para a sobrevivência. Não adianta mais falar, poxa, mas a floresta mudou. A árvore ganhou fuligem, ganhamos casca e a gente tem que saber lidar com essa nova realidade, né? Falando um pouquinho de evolução, caindo já na NRF, o David Epstein, que é o autor de um livro muito interessante que é chamado Range, que ele fala, a tradução em português como generalistas são melhores no mundo de especialistas, né? Ele acredita que a gente, para lidar nessa nova realidade, precisa de ter olhos de libélula, né? Porque a libélula ela tem várias lentes num olho só. Ela tem dezenas de milhares de lentes no mesmo olho. E essas imagens são todas sintetizadas no cérebro da libélula. Olha que interessante. Para você lidar nessa nova realidade, você precisa estar com esses olhos multifacetados que você consegue entender o ambiente, entender o cenário que está acontecendo, para aí sim a gente perceber como se adaptar, como a gente pode sobreviver, assim como as mariposas pretas de Manchester. E o que os olhos, então, dessa libélula que a gente tem que se tornar deveriam ver nessa compilação da NRF? Primeiro, as alterações no macroambiente. Então, vamos ficar de olho não só no nosso umbigo, no nosso negócio, é difícil, mas olhar o que está acontecendo no macroambiente. Depois, o novo consumidor, quem é esse camarada? O que ele pensa da vida? Quem é esse cara? Terceiro, a expansão de ecossistemas de negócio. A gente começa a perceber que tem mercados que estão crescendo muito. Quais são esses mercados? O Zeitgeist, que a gente fala, que é um termo, uma palavra alemã, para dizer o espírito do tempo. O que é o espírito do tempo hoje? E, por fim, o futuro. Vamos dar uma espelhadinha no futuro? Então, é querer muito, né? Assim, mas esses olhos deveriam conseguir entender essas diferentes realidades. Eu vou tentar tratar aqui delas uma a uma para vocês agora. Começando pelas mudanças no macroambiente, né? O Laila Kelly, na apresentação da NRF que ele fez no início do ano, ele falou o seguinte, que a gente se acostumou a ouvir a história que você teria um crescimento em V, né? Uma depressão para depois uma recuperação. Ele falou assim, esquece isso. O que vai acontecer, na verdade, é um crescimento em K. Não é mais essa depressão gerada pela pandemia para depois uma recuperação. O que é o crescimento em K? Você tem realidades distintas de desenvolvimento. Então, na perna de cima, você tem os países ricos e grandes empresas conseguindo surfar essa onda, os países que estão já com uma tecnologia mais desenvolvida, que estão surfando essa onda, tendo empresas que se aproveitam disso. E na perna de baixo, você teria as pequenas empresas dos países pobres, né? O que está acontecendo? Isso já é diagnosticado desde o início da pandemia. Está tendo um aumento abrupto na desigualdade, né? Então, o mundo está ficando mais desigual, o que gera problema para a democracia, para a produtividade, para a segurança, para a política, para o meio ambiente. Esse é um ponto que a gente vai ter que olhar, né? O próprio Laila Kelly falava, temos que olhar com atenção para isso, porque isso pode se tornar um grande problema para a sociedade como um todo daqui a pouco. O Lee Patterson, que faz sempre palestras emblemáticas na NRF, ele falou o seguinte, o consumidor mudou para sempre. Isso a gente sabe. Só que o varejista ainda não entendeu o quanto ele mudou. E ele mudou muito, né? Então, aqui, para a gente entender um pouquinho quanto esse consumidor mudou, olha a participação do e-commerce. Antes da pandemia, a gente tinha algo em torno de 5% de e-commerce no Brasil. Virou 11%, a gente mais do que dobrou. Nos Estados Unidos, eles saíram de um patamar próximo que a gente tem hoje, antes da pandemia, ou seja, a gente já igualou os Estados Unidos e estão agora em 23%. Na China, mais da metade, pasmem. Na China, no último reporte que eles liberaram de pesquisa, 52% da população já compra online. Ou seja, é aí que eu falo do futuro. Vamos olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, vamos olhar o que está acontecendo na China. Olha como a China já é muito mais digital do que o próprio Estados Unidos, né? O Terry, que é um
uma figura presente na NRF, ele faz parte do conselho. Ele fala o seguinte: enquanto o varejo americano ainda tenta descobrir como entregar no mesmo dia o e-commerce, o chinês já está pensando em como nem vai precisar da geladeira, que daqui a pouco você vai ter entrega chegando com produtos frescos a cada necessidade. Então, você não precisaria nem da geladeira, porque você vai ter uma quantidade de entrega e de comércio eletrônico funcionando, que você não precisa disso. Então, isso é para a gente entender a realidade americana versus a chinesa. Mas, ainda assim, o mercado americano, apesar dessa guerra que está sendo a pandemia, ele cresceu, ele saiu de 7% em 2020 e cresceu 7% em 2020, e a previsão para esse ano, apesar de tudo, é crescer 12%. E no Brasil? No Brasil, a gente sabe que a realidade está difícil. 75.200 lojas fecharam as portas no Brasil desde o início da pandemia, é muita coisa. Mas, quando a gente olha o detalhe, 22 mil só é o saldo negativo, ou seja, ainda tem muita gente empreendendo. Tem muita gente que, por conta da pandemia, perdeu o emprego, teve que se reinventar e virou empreendedor e está abrindo o negócio. Olha que interessante, 52 mil pessoas abriram loja nesse período. Ou seja, ainda assim o saldo é negativo, mas é para a gente entender como é que o mercado está se movimentando. Está aparecendo mariposa nova, está morrendo mariposa, mas tem outra mariposa surgindo e, quem sabe, surfando melhor essa onda do novo consumidor. Então, vamos conhecer um consumidor, que é um segundo ponto que essa libélula tem que olhar. O que esse consumidor se transformou, né? A Daiane, que é uma pessoa incrível, uma estilista super reconhecida, ela fala o seguinte, que pela primeira vez na história, o varejista teve a oportunidade de repensar o futuro, de parar e repensar. Isso talvez tenha acontecido com quem é varejista aqui. Finalmente fechou a loja, é uma tragédia, mas ele, pela primeira vez, parou, tirou a barriga do balcão e pôde olhar para o negócio, para o futuro do negócio. E a gente tem que olhar para esse momento que a gente está passando, de fato, como isso, como esse momento de reavaliação do futuro do nosso negócio. Vamos lá, vamos falar do novo consumidor. Geração Z. Certamente todo mundo aqui já ouviu falar de geração Z. Mas por que eu estou falando de geração Z? Porque é o seguinte, amigo, a geração Z já é a maior geração sobre a Terra. Então, se você pega o Millennial, Baby Boomer, não tem nenhuma geração que tenha mais população do que essa geração. Quem é a geração Z? É quem tem entre 9 anos de idade e 24 anos de idade. De 25 a 40, você pode considerar que é o Millennial, e aí, já a partir de 40, já vira geração Y. E abaixo de 9 é o Alfa. Eu tenho 2 filhos na geração Alfa, sabe lá Deus que mundo é esse que eles vão encontrar. Mas fato é que a gente já tem que olhar para a geração Z, que é esse camarada que hoje domina o mercado de consumo. Então, se a gente não tem produto para eles, a gente deveria começar a olhar, porque com o passar dos anos, eles vão tendo crescimento no poder de consumo, e a gente tem que entender como é que pensa a cabeça dessa galera para oferecer produto para eles. O que eles pensam? 63% escolhem as marcas que refletem os valores deles, né? Esse dado foi levantado pela Impulse, né, numa palestra muito interessante na NRF. Sucesso, autorrealização, autenticidade, propósito, praticidade, controle, criatividade, amizade, aventura, diversão. Olha como a cabeça dessa galera é um pouco diferente. Eles estão pensando em propósito, sim. Eles são muito mais diversos, aceitam mais a diferença, e a gente tem que entender como que a gente pode se comunicar com eles, efetivamente. São tela total, rede social na veia, passam 4 horas e meia por dia nas redes sociais, o que representa 25% do dia, 1/4 do dia, essa galera está na rede social. Quando a gente compara com o Millennial, que também é super conectado, são 3,8 horas, ou seja, é ainda mais consumo de rede social. Então, aqui o que a gente aprende já com um número desse? Eu preciso estar na rede social. Não tem como a nossa marca não estar na rede social se ele passa 1/4 do dia na rede social. Não adianta. Eu sou publicitário, ele não lê mais o Globo, ele não vê TV Globo, ele nem tem cá entre nós essa admiração pela TV Globo que talvez a minha geração aprendeu a ter. Muito bem, ele também não passa o tempo dele nas redes sociais nas mesmas plataformas do que a geração Millennial, a geração que veio antes da dele, né? Então, para a gente pegar aqui o número, eles passam mais tempo no YouTube, Instagram e TikTok.
os millennials passam mais tempo no Facebook, YouTube e Facebook Messenger. O que isso quer dizer para a gente? O geração Z ele é muito mais visual, ele é muito mais imagético. Então a gente precisa de imagem para falar com ele, a gente precisa de vídeo para falar com ele, que essas são as linguagens que ele está acostumado nas redes sociais. Então não adianta a gente ficar mandando textão no Facebook para ele que ele não vai ler. E que mais? Assim, eles seguem influencers, né? Os influencers contribuem para a formação das opiniões deles mais do que a geração anterior. 60% da geração Z segue uma celebridade ou influência nas redes sociais e é diretamente influenciado por eles, enquanto os millennials são 54%. Ou seja, mesmo o pequeno lojista vale pensar em como está presente na rede social e como que a gente pode pegar um influencer, como é que a gente pode usar o poder dessa comunidade, da própria geração Z, falando para a geração Z. E aí a gente falou do Gen Z Power, né? E qual é o Gen Z Fear? Né? Quais são os medos deles? Né? O brasileiro da geração Z ele está estressado pela preocupação com o desemprego, com o racismo, com os efeitos agora e no futuro da pandemia, com o papel das empresas, com a política, o clima. Caramba, esse cara está muito estressado, né? De fato, é a geração mais estressada de todas, né? E é um ponto de atenção. É a geração que mais comete suicídio. E por que essa turma está tão estressada? Porque eles têm muito mais acesso à informação. Então tem um lado bacana da internet, abrir um mundo de possibilidades para a gente, mas também tem um lado assustador da internet, de colocar a gente preocupado com todas as questões, com a questão ambiental que está na pauta do dia, com a questão do racismo. E não adianta a gente usar aquela tema, mas o mundo está ficando chato. Não, amigo, surfa a nova onda do mundo, porque é para aí que essa turma está olhando, se a sua marca respeita a diversidade, se a sua marca tem um projeto de sustentabilidade. E aí, quando a gente olha o mercado de trabalho, 53% já afirma que quer ser empreendedor, né? Que quer tocar o próprio negócio. Não existe mais aquele sonho de ganhar o relógio dourado da grande empresa se eu passar 20 anos trabalhando no mesmo lugar e de fazer uma carreira. Essa galera não está pensando nisso. Perfeito. Olhamos, então, o macroambiente, olhamos um pouquinho mais sobre o nosso consumidor, com atenção especial para a geração Z, e agora vamos olhar alguns ecossistemas que estão em expansão nesse momento. Foi muito falado no NRF, o resale, a revenda, a segunda mão, né? Então, para vocês terem uma noção, o mercado de segunda mão nos Estados Unidos saiu de 36 bi de dólar e agora vai para 2025, ele vai dobrar, ele vai para 77 bilhões. Esse mercado de segunda mão, atenção, turma, esse mercado de segunda mão cresce 11 vezes mais do que o varejo normal. É mole? Então a gente tem que olhar também para o que está acontecendo. Esse é um ecossistema em expansão. A ThreadUp é a maior plataforma que tem de resale, de revenda no mundo. Então, reforçando, é uma plataforma que vende produtos usados, roupa usada. O CEO da ThreadUp, que também teve palco esse ano na NRF, ele fala isso, que a gente está atingindo num novo estágio, né, de transformação no varejo. Né? Os consumidores estão priorizando a sustentabilidade e os varejistas estão começando a abraçar a revenda e os formuladores de políticas estão aderindo à economia circular. Né? Então, a ThreadUp, para quem não está habituado, como é que funciona? Você quer vender roupa. Aliás, eles estimam que só 20% do seu guarda-roupa você efetivamente usa. Eu até acho que é menos, sinceramente. Mas você pode pegar os outros 80% que você não usa, colocar nessa sacola que a ThreadUp vai mandar para a sua casa, e aí você coloca os produtos que você quer vender. Você manda para a ThreadUp vai receber aquilo, vai olhar o que vale a pena colocar na plataforma, coloca na plataforma deles para vender, eles são comissionados em cima da venda e te pagam o valor a cada produto vendido, e o que eles acharem entre os seus produtos que não vale a pena vender, que eles não gostariam de botar na plataforma, porque eles fazem essa curadoria, eles fazem essa seleção, eles ou devolvem para você, ou você tem a possibilidade de doar. E aí eles te dão um certificado que você fez a doação. Olha que interessante. Você esvazia o seu armário, você se livra da tranqueira, bota nessa sacola, chega lá, pode você ou ganhar dinheiro, ou você faz uma doação, caso você não queira vender. Interessante, né? Tudo tem muito a ver com a geração Z, inclusive. E a Recreate é uma plataforma que faz esse mesmo processo de revenda, só que dentro dos varejistas. Daqui a pouco você vai ter uma plataforma dessa no Brasil. Não conheço nenhuma, se alguém souber até
gostaria de ser apresentado, mas a Recreate é uma plataforma americana que vai no site do varejista e faz a plataforma de revenda dos produtos dele. Ou seja, chegou a hora do varejista se apropriar da própria segunda mão dele. Então, por que não você fazer com que os consumidores vendam dentro da sua plataforma e você ter uma comissão em cima disso? Você participar desse processo, dessa cadeia, dessa cauda longa. E a Recreate, ela faz exatamente isso. É o peer-to-peer, né? Muito bem. Quando a gente fala do mercado de segunda mão, vale a gente olhar para os apps. Tem infinitos apps surgindo para fazer com que o usuário, pessoa, venda roupa usada para pessoa, diretamente, sem a intermediação de marca, né? E aqui eu trouxe para vocês a Depop. A Depop, ela usa uma linguagem, como a gente sabe que a geração Z é muito visual, ela é muito imagética, como eu falei, ela usa o layout do Instagram para apresentar roupa para os usuários e fazer essa venda. E ela é hoje um sucesso nos Estados Unidos. Eu vou botar aqui o vídeo deles, do comercial da marca, para vocês acompanharem, porque eu acho que ele traduz muito bem esse espírito do tempo, o que é a linguagem da geração Z. Então, vou botar aqui o comercial da Depop. Como vocês vão ver, tem a linguagem do TikTok, tem a linguagem digital. It's about finding something different. I like vintage that's like actually vintage. Like camping outside for trainers. It's long. It's just like old to them, new to me. Secondhand is just better. That t-shirt there was from 1987, like that gig on that date at that certain time. Buy, sell, look, because there's so much to explore. Beleza. Pessoal, é que tem gente aqui assistindo, né? Para a gente, pelo que me disseram, não saiu o som, mas para o pessoal da live saiu. Né? Então, assim, prioridade para o pessoal da live, imagino. Mas, continuando nessa linha da plataforma, então a gente viu a Depop, que tem muito essa linguagem do audiovisual, uma plataforma de venda de roupa nova, que surfa uma onda também da geração Z. É a DS. Né? O que ela faz? Aí, no caso, são varejistas entrando na plataforma para vender roupa para pessoas, para o público final. E aí, qual é a linguagem? Se o Depop usa a linguagem do Instagram, o DS usa a linguagem do Tinder, né? Então, você faz aquele swipe de sim ou não. O Tinder é assim que funciona, né? Você escolhe sim ou não lá o parceiro ou a parceira e eles usam a mesma brincadeira para você escolher o que agrada, o que não agrada, o que agrada, e aí o algoritmo vai aprendendo com você, com o seu uso, e em cima disso ele faz recomendações. Então ele vai entendendo o seu gosto para recomendar a roupa que vai se encaixar ao seu estilo. Então vão entrando os varejistas na plataforma e o algoritmo faz a recomendação precisa para os usuários. É uma plataforma muito interessante, recomendo que vocês acompanhem, DS. Muito bem, então o mercado de resale é uma tendência que veio para ficar. Outra tendência, o mercado verde, né? Então, o ano passado, 2020, os investidores nos Estados Unidos colocaram 27,7 bi de dólar, né? Em fundos associados à sustentabilidade. É um valor recorde, esse número vai crescer, então vamos olhar para isso. E a Rofis, que estava também na NRF esse ano, teve palco, é um exemplo muito interessante de sustentabilidade, uma marca que está conseguindo aproveitar essa tendência. O que eles fizeram? Eles têm um produto feminino, sapatilhas para mulheres, e eles usam garrafa PET, garrafa plástica, 100%. O produto é 100% feito de garrafa PET, de garrafa plástica, além de sola também reciclada, e os produtos são todos costurados à mão. Eles estão bombando, e realmente é muito interessante a proposta deles, e vale o registro. O produto que mais vende, uma sapatilha básica, custa $145, né? Se a gente fosse fazer a conversão, dá o quê? 600, 700 reais uma sapatilha. Ou seja, tem muita gente disposta a colocar dinheiro em produtos que olham para a sustentabilidade. Eles, inclusive, fizeram uma Hemp Collection, né? Que é uma coleção feita de cannabis, né? Então, a gente sabe que a cannabis também está na pauta do dia. Para pegar um outro mercado que está em expansão, o mercado de assinatura, né? Você assinar, pagar um valor mensal e receber uma quantidade de produtos em casa. Tem várias marcas nos Estados Unidos que fazem entrega periódica de roupa na casa dos usuários, com curadoria de estilo.
e está crescendo muito esse mercado. Ele cresce 5 vezes mais do que as empresas que estão na S&P 500, né? Ou seja, é um mercado que cresce em uma velocidade muito acelerada de subscrição. E no início do ano, na primeira NRF, a gente teve no palco a Chewy, que é um serviço de assinatura para pet. Então, quem tem pet não tem que se preocupar que vai comprar ração, que vai comprar brinquedo, chega isso em casa com regularidade, e é um negócio bilionário, pasmem. Então, praticamente hoje o que a gente enxerga é que existem oportunidades em todos os segmentos de negócio para se pensar num serviço de assinatura, seja comida, seja game, seja pet, seja moda. Muito bem, um último mercado aqui em expansão, a tendência do hyperlocal, né, que é você olhar para os mercados hiperlocais, né, esse cuidado com as marcas locais que estão do seu lado, né. O que é interessante aqui, né, os consumidores efetivamente estão buscando marcas mais próximas, uma relação mais transparente. Como exemplo, a Nordstrom teve palco esse ano na NRF também. A Nordstrom é uma grande loja de departamentos, só que com uma pegada mais jovem, com produto super qualificado, com uma experiência de loja legal, e eles fizeram a Nordstrom Local. O que é isso, né? É uma loja com pouco produto, que ela é basicamente um apoio para o online. Então você compra online, você chega, vai ter gente para tirar a sua medida, fazer o seu estilo, fazer uma curadoria, mas a compra do produto é no online. Ali você pode experimentar, pode ser um ponto de troca e é um ponto de distribuição, como a gente viu na NRF esse ano, de você ter essas lojas sendo um apoio para distribuição de produto, para resolver o problema da última milha. Porque quando o cliente vai até a loja pegar o produto, que é também a tática da Nordstrom, eu jogo para local e aí o consumidor vai até a mim. Então você terceiriza a última milha, né? Então o consumidor faz esse papel que é custoso do frete e vai lá e pega diretamente com você. Ali você tem a oportunidade de fazer uma fidelização desse camarada. Muito bem, quarto ponto, entender o Zeitgeist. Zeitgeist, o espírito do tempo, como eu falei. A Laura Watt, ela falou o seguinte, né, que se a gente não for capaz de buscar algo além do lucro, a gente vai estar morto em pouco tempo, né? E aí, olhando o que seria além do lucro, é as marcas ajudando as pessoas a se conectarem com pessoas, né? As marcas tendo um papel, como foi muito falado pela geração Z, de propósito. Então, um exemplo muito legal é a Sprite com esse Não Está Solo, né, que é uma campanha que eles fizeram para que a geração Z tivesse um canal de conversa, um canal de troca, né? Então, o que é isso? Eles perceberam que existem vários segmentos de jovem que têm aberto grupos na internet para falar das suas questões, do seu problema, e eles, então, decidiram botar psicólogos, especialistas que poderiam ajudar nessa saúde mental, nos grupos do Reddit, né? Então são grupos de uma rede social onde o jovem pode entrar lá e conversar de maneira aberta sobre a sua questão, né? Então, como por exemplo, nesse caso, quem está acima do peso ou quem quer mudar de sexo. Então essa campanha foi feita na Argentina e eles abriram o número de quantas pessoas que vivem com esse dilema, com uma questão grave, como o excesso de peso ou querer mudar de sexo, né? Ou com uma questão grave para a pessoa, digamos, né? Vou botar aqui também o vídeo, vou botar esse vídeo para vocês verem, porque eu acho que representa muito bem o que é uma marca como a Sprite conseguindo se comunicar com a geração Z, pegando um ponto muito preciso, né? Encontrando o caminho dela nessa narrativa. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on
Que bom que o som saiu, né? Uma trilha linda dessa aqui para o pessoal que está que tá aqui presente. Mas é bacana ver uma marca como a Sprite conseguindo se comunicar com a geração Z no ponto certo, com a medida interessante, sabendo que essa campanha também teve o seu lado polêmico, né? Quando a gente vai buscar na internet, a gente percebe que também foi alvo de polêmica. E, de fato, isso também é uma questão que as marcas acabam tendo que escolher, né? Assim, porque quando você vira uma marca que se posiciona como a Sprite está se posicionando, ela também abre espaço para essa conversa, para ser criticada. E acho que isso é um ponto que as marcas no Brasil têm que entender e têm que aprender. Não tem que ficar querendo mudar de opinião de acordo com gosto ou uma crítica, né? Você vai no seu propósito, acredita e acelera. A Macy's. Macy's, né, uma varejista super reconhecida nos Estados Unidos, ela tem várias marcas debaixo da Macy's, né? Tem uma loja de departamento imensa. E aí eles... sabendo dessa questão racial, eles abriram várias marcas para que estilistas negros pudessem fazer as coleções, né? E eles chamaram isso de Icons of Style. Então, a maneira da Macy's entrar também nessa jogada e trazendo os estilistas negros para também confeccionarem os produtos, as roupas que saem da empresa. No varejo americano tem a 15% Pledge. Isso é muito interessante, né? O que é isso? É um compromisso que alguns varejistas assinam de colocar 15% do espaço de vitrine para negócios, para produtos que são de empresas controladas por negros, né? Porque qual é a crença? Né? Que você teria 15% da população negra nos Estados Unidos, 15% da população total americana é negra, então você oferece 15% da prateleira. Muito interessante ver esse movimento, porque são várias as marcas grandes e reconhecidas que assinaram também esse compromisso. Se a gente fosse fazer um paralelo no Brasil, imagina, né? Já que a gente tem mais da metade da população negra aqui. Muito bem, para terminar, o último ponto que a nossa libélula deveria olhar. Dá uma espiadinha no futuro, né? Muito bem, essa frase ela é maravilhosa, né? Assim, as pessoas não precisam mais ir às lojas, elas precisam querer ir às lojas. Acho que isso vale para todo mundo, todo pequeno varejista que está assistindo a gente. Isso vale para o grande, isso vale para o médio, isso vale para o pequeno, né? A pessoa precisa querer ir até a gente, porque ela não precisa mais, ela pode comprar tudo pela internet, praticamente. Então, para ela sair de casa, você tem que fazer valer a pena o calçado que essa pessoa usou para ir até a sua loja. Então, não perca a oportunidade de fazer algo muito especial. Ok, mas vamos olhar o futuro.